Então, na sequência da apresentação aqui da primeira conferência sobre as políticas de saúde mental, chamo então aqui a senhora professora Ana Moraes, Ana Isabel Rodrigues de Moraes, que é professora auxiliar no Departamento de Desporto e Saúde da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade de Évora, psicometricista. Isto é importante dizer que, tal como as assistentes sociais, agora que estamos na era da inteligência artificial, é uma das profissões onde não pode haver alterações, temos que dizer isto também. É mestre em reabilitação psicomotora na Faculdade de Motricidade Humana e pós-graduada em gerontologia pela Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, e licenciada em Educação Especial e Reabilitação na Faculdade de Medicina Humana. Ok. As suas áreas de investigação, professora investigadora, claro, as suas áreas de investigação e a sua prática sobre o perfil psicomotor das pessoas idosas com e sem demência, intervenção com o cuidador da pessoa com demência, validação de instrumentos de avaliação psicomotora. A senhora professora que irá então conduzir esta conferência. Muito obrigada. Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Cumprimentar a todos que estão aqui presentes, agradecer não só em nome próprio, mas também em nome do Departamento de Desporto e Saúde da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade de Évora. Nós temos aqui uma ligação muito especial com a área da saúde mental, não só através das nossas licenciaturas, nomeadamente em psicomotricidade e mestrados, projetos de investigação relacionados com a avaliação e com a intervenção nesta área, tanto em contexto comunitário como em contexto hospitalar, e, portanto, é um enorme prazer estar aqui e é um privilégio também. Antes de apresentar o professor Dr. Miguel Xavier, eu gostaria só de dar aqui uma nota pessoal, muito pequenina, que é, eu trabalhei durante cerca de 10 anos na Casa de Saúde de Iranha, das Irmãs Hospitaleiras, e, portanto, tenho uma grande memória de grandes discussões em equipa, no bom sentido, mas também de grandes preocupações em relação às questões do mundo laboral. Grandes dificuldades em termos da legislação, da compreensão da própria sociedade e dos postos de trabalho em relação às questões da saúde mental, grandes dificuldades a nível de apoios financeiros, e tanto é assim que a Casa de Saúde fundou a Policercup, que eu sei que vai estar aqui presente aqui neste evento, para dar resposta, de alguma forma, nesta área. Portanto, é uma área que nos preocupava imenso como equipa multidisciplinar, e pela qual tenho aqui alguma expectativa para perceber um bocadinho como é que vai ser e quais é que são as perspectivas aqui em relação a esta área. Portanto, gostaria só aqui de apresentar, aqui vou escolher um bocadinho a minha cábula, aqui o professor Dr. Miguel Xavier, que é médico psiquiatra, foi diretor do Programa Nacional de Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde, é presidente do Conselho Científico da Nova Medical School, é também professor catedrático de Psiquiatria e Saúde Mental, foi chefe de serviço de Psiquiatria do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital São Francisco Xavier e é coautor do Plano Nacional de Saúde Mental e coordenador nacional das Políticas de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Professor Doutor, força. Obrigada. Obrigado. E muito gosto em conhecê-la. Só houve uma coisa que disse aí que não é verdade, que é que foi assistente graduado sénior. Não se foi. Eu agora estou no Ministério da Saúde, não sei por quanto tempo. Portanto, a minha base é essa, não é? Essa é a faculdade. Muito bem. Então, a Paula pediu-me para trazer aqui uma perspectiva geral sobre o ponto de situação da estratégia das políticas de saúde mental em Portugal. Depois vai haver mesas mais específicas em que se vai falar da própria questão da empregabilidade no contexto das políticas de saúde mental, que eu acho até que é a Paula que vai fazer isso. Onde é que a Paula está? Paula. Ih, já está bem. É o mesmo tipo Paula. Está lá escondida, aqui a bocado está escondida mesmo atrás da parede. É você que vai fazer essa conferência sobre a empregabilidade dentro das políticas de saúde mental. Pois. Portanto, aquilo que eu vou fazer aqui, e vou tentar fazer, é um pouco falar sobre aspectos de política de saúde mental. E de qual é que é o ponto da situação neste momento particular. Ok? Vou ver se isto anda bem. Deve andar. Ok, portanto, isto é o que eu vou falar. Vou fazer um enquadramento, depois algumas questões e alguns problemas de natureza estratégica. Portanto, o que eu vos vou dar é um panorama geral, está bem? E depois, o que eu gostaria, se houvesse tempo, e se a nossa moderadora entendesse, era que houvesse espaço para perguntas. Quer dizer, aquilo que eu vou dizer eu já sei, mas era bom que as pessoas me fizessem perguntas. Isto debates sem perguntas é complicado. Bem, então vamos a isto.
O nosso país é um país agradável, não é? Eu já tenho mostrado isto. Tem coisas bonitas, tem comida bonita, tem tudo bom. Eu, quando vinha para aqui, vinha numa autoestrada cheia de nevoeiro, com os pinheiros e com tudo cheio de verde, que é uma maravilha. Depois uma pessoa chega aqui, fui ao café aqui em frente, empadas no Alentejo. Uma empada não, sobrenatural, não há em nenhum sítio assim. É tudo bom. O clima é bom, não há bandidos, não há terroristas, não há talibãs, não há nada. País perfeito, é onde toda a gente prefere vir passar as reformas, eu também preferiria, não é? O problema é que tem aqui questões que a pessoa depois não percebe. Tem aqui, isto é um indicador da prevalência das doenças mentais na comunidade. Estamos ali em quarto lugar, perto do Brasil e dos Estados Unidos e da Inglaterra. Países não têm nada a ver connosco. Enquanto que os países que têm a ver connosco estão todos aqui para baixo. E, temos o dobro do consumo. Isto é consumo. Isto não está focado. Isto não está focado. Não me conseguem focar aí melhor? Não. É que isto não está focado. Vocês não conseguem ler nada. Portanto, isto aqui é mesmo um salto de fé, têm de acreditar em mim. Porque isto não se vê nada. E eu posso-vos garantir que não é da apresentação. Mas, enfim, pronto. Então, isto vai ter mesmo de ser feito de uma forma diferente. Isto é um gráfico que vem aqui uma coisinha vermelha. É o consumo de antidepressivos percentual em Portugal. 17%. E aqui, no resto da Europa, 7%. Portanto, nós temos mais do dobro do consumo de psicofármacos dos outros. E a pergunta que uma pessoa faz é: porquê é que isto é assim? Então temos um país impecável, seguro, boa comida, bom clima, não há grandes eventos atmosféricos, não há atmosferas, não há nada. E estamos ali ao pé dos Estados Unidos e países que não têm nada a ver connosco, países com uma violência brutal. E a Espanha e a Itália estão por aqui por baixo. Aqui está um país que é o Iraque. O Iraque tem indicadores de saúde mental melhores que os portugueses. Algum de nós queria viver para o Iraque? Eu, pelo menos, não queria. Mas isto é assim. E isto é assim sempre. E a pergunta que uma pessoa pode fazer é: porquê que isto é assim? Eu acho que é das perguntas mais interessantes que há na epidemiologia. Claro que isto vocês não vão ver. Conseguem ver mais ou menos? Então vejam só o baixo. Isto foi o resultado do Plano Nacional de Saúde Mental do primeiro. Começou em 2010. E que foi cortado pela Troika. Vocês veem que as coisas importantes estão todas aqui em baixo. Recursos humanos, equipes comunitárias, cuidados continuados, PEDO, colaboração com as outras áreas. Está tudo aqui. Ou seja, tudo aquilo que é importante não se fez. E não se fez mesmo. Isto esteve parado, não é? A partir de 2011 foi uma torneira que se fechou e acabou. Portanto, aquilo que nós conseguimos foi, durante a década que vai de 10 a 18, por aí, nós conseguimos uma distância crescente em face ao panorama europeu. Ou seja, todo o resto da Europa continuou o processo de descentralização que já trazia desde há muitos anos, desde os anos 80, e nós não. Ficámos na mesma. Pronto, é vida. De maneira que em 2017, 2018, houve aqui um impulso para, ainda era Ministro da Saúde, o Adalberto Campos Fernandes, estava quase para sair, e era Secretário de Estado o Fernando Araújo, que é o atual Diretor Executivo. E houve aqui, mais por parte do Fernando Araújo, uma iniciativa de melhorar isto. Pronto. E foi nesse sentido que se pegou e que começámos a trabalhar. E começámos a trabalhar em 3 áreas fundamentais. Vê se isto vai bem. Vai. Quando nós pensámos, o grupo começou a trabalhar isto, em mudar a saúde mental, de uma vez por todas, a ver se conseguíamos, não é? Tentando evitar os erros e os problemas que já tinham acontecido anteriormente, nós percebemos que tínhamos de mudar estas 3 áreas, certo? Nesta fase, a saúde mental tinha, do ponto de vista operacional, só para vocês terem uma ideia, 3 pessoas. Era eu, a doutora Paula Domingos e a doutora Conceição Almeida, que era psicóloga. E é tudo. Éramos os 3 na Direção-Geral de Saúde. Portanto, era absolutamente impossível fazer se fosse o que fosse. De maneira que uma das minhas primeiras ideias é: tenho de me pirar daqui o mais depressa possível. Pronto. É mesmo assim. E falei disso com a doutora Graça, que disse: pois é pena, nós gostamos muito de vocês. Disse: pois eu também, doutora Graça, mas nós não estamos aqui a fazer nada. E então, todo o nosso primeiro movimento foi: como é que nós fugimos daqui, não é? Bem, de maneira que nós começámos a trabalhar nestas áreas e a área legislativa está toda feita. Já acabou. Já fizemos tudo. Fizemos as leis. Agora é preciso pô-las no terreno. As leis estão feitas. Uma lei tem a ver com a organização dos serviços, outra lei de saúde mental tem a ver com os direitos humanos, com o treinamento involuntário, e um decreto que gera a psiquiatria forense, que muita gente se esquece. Porque dentro da área da saúde mental há umas que ainda são mais esquecidas, que é, por exemplo, a área da forense, que é um duplo estigma. Tens o estigma de seres maluquinho e tens o estigma de seres assassino ou violador. 2.
Ora, isto está tudo feito. E, antecipando perguntas, isto está aplicado, está mais ou menos. Esta parte está bastante bem aplicada, esta está quase feita, esta aqui começou agora há um mês, e como vocês sabem, já teve críticas enormes, que só em Portugal é que existem, ao decreto, ao artigo em que nós impedimos que as penas que estavam dos dentes forenses passam só a ser penas para a vida. Quer dizer, Portugal foi o primeiro país da Europa a abolir a prisão perpétua, mas tinha através do sistema forense. É uma coisa absolutamente inacreditável. Isto está feito. Do ponto de vista do nosso trabalho, está feito, que é o que interessa. Depois temos a reforma organizativa. A reforma organizativa foi fazermos umas coordenações, fugirmos da DGS. Nesta altura, o ministro Adalberto Campos Fernandes já tinha ido à vida dele, depois de dizer que todos somos centeno. O primeiro-ministro não gostou, pô-lo andar. E saiu tudo. E depois entra, como vocês se lembram, a ministra Marta Temido. Pronto. E com a Marta Temido nós avançámos muitíssimo. Ela pegou na saúde mental como uma prioridade à séria e nós avançámos muitíssimo com ela. E ela aceitou, acima de tudo, as mudanças que nós queríamos introduzir aqui. Essa mudança começou por fugirmos da DGS e criarmos um sistema de coordenação muitíssimo maior. Ou seja, com coordenações nacionais, uma, e com coordenações regionais. A Secretaria do Alentejo é gerida e muito bem pela doutora Ana Matos Pires. E isto mudou tudo. Porque 3 gatos pingados não sabiam o que é que se passava num país. Mas coordenações com muita gente regionais, as coisas são completamente diferentes. E nós, neste momento, temos quase 100 pessoas envolvidas nisto. Não é? Portanto, isto é um salto quântico enorme. Depois, a nossa preocupação é, e isto ainda não está conseguido, que até o ano de 2024, fim do ano, todo o país esteja setorizado, dividido em setores populacionais com uma equipe comunitária atribuída e, finalmente, que o modelo de gestão mude e utilize centros de responsabilidade integrada. Isto é a única maneira de prender as pessoas nos serviços. Senão pira-se tudo. Quer dizer, com os salários que se pagam hoje em dia, a malta vai-se toda embora. Portanto, ou há maneira de se dar incentivos às pessoas através dos centros de responsabilidade integrada, ou então o diagnóstico está feito e o prognóstico também. É péssimo. Portanto, esta é a reforma organizativa. Qual é o nosso objetivo? Esta parte está feita completamente. Esta, esperemos que acabe até final de 2024. Esta aqui está feita também por nós, mas foi recusada pelo Governo. Ou melhor, numa primeira fase foi dito que sim, que era um sistema magnífico, e numa segunda foi dito que não. E é nesta fase que estamos. Estamos à espera que o Governo se decida o que é que quer fazer com a porcaria dos CRIs. Nós tínhamos arranjado um modelo bom, muito bom, que garantia incentivos reais e significativos para todas as pessoas que trabalhavam. E depois houve uma recusa, um recuo aqui a dizer que afinal não podiam haver CRIs específicos e que os CRIs tinham de ser tudo ao molho e fé em Deus. E, portanto, que os CRIs da urgência tinham de ser como os CRIs da psiquiatria, da saúde mental. Agora, vocês imaginem como é que um CRI de urgência pode ter o mesmo modelo de financiamento e de funcionamento que um CRI de saúde mental. Mas, enfim, estou à espera para ver, depois logo vemos. Isto é mais ou menos como é que nós funcionamos. Existe uma coordenação nacional que às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, tem 2 horas de reunião por Zoom, e aqui estão as coordenações todas regionais. 5 coordenações regionais. Estão fora daqui os Açores e a Madeira, porque, como vocês sabem, nós não temos jurisdição nenhuma sobre os Açores e a Madeira. E têm os seus governos próprios, as suas autoridades de saúde. Ok. Finalmente, temos a reforma assistencial, a parte mais difícil. Portanto, legislativa, organizativa e agora a prestação de cuidados. A prestação de cuidados precisa disto, a nossa base é esta. Equipes comunitárias, e há serviços no nosso país que ainda não têm equipes comunitárias. E há outros que não querem ter. A maior parte, felizmente, tem e quer ter. Portanto, isto é uma questão de tempo até que se convençam ou que se reformem as pessoas que estão à frente de equipes que não gostam disto. Há pessoas em Portugal, em serviços, diretores, que dizem coisas deste género. Setorizar e criar equipes comunitárias, que são as diretivas da Organização Mundial de Saúde, é voltar com o tempo aos anos 70 na América Latina. Mas não é isto, como é que se faz isto? Vou eu perder tempo a tentar convencer uma pessoa destas? Não. É melhor que ela se reforme. Ela vai se reformar e isto continua. Portanto, a reforma é um dos maiores auxiliadores da reforma da saúde mental. As reformas das pessoas. Tem um impacto altíssimo. Depois temos aqui a articulação, que não é fácil, com os cuidados de saúde primários e com a rede de cuidados continuados. Com os cuidados de saúde primários, alguns sítios funcionam bem com eles, outros não.
O Alentejo é um sítio diferente dos outros, porque o Alentejo é um sítio homogéneo, em que o modelo comunitário está aplicado desde há muitos anos. É homogéneo, percebem? É talvez em termos organizativos, talvez não, é mesmo, o único sítio que já está onde deve estar. Todos os outros estão atrás, em termos organizativos. A articulação com a rede também é difícil, porque a rede é complexa, como vocês sabem. A rede, houve uma decisão em 2010 ou 2011, houve ali uma discussão, a saúde mental fica na rede geral ou não? Bem, ficou. Agora, tem as coisas positivas que tem a rede, mas também tem coisas muito complicadas, não é? Para nós. E eu acho que é importante também falar sobre isso, porque não é um casamento perfeito, muito longe disso. E, finalmente, temos aqui uma coisa que nós achamos que é importante, que é diferenciar as equipes. Porquê? Porque mesmo as pessoas que trabalham na comunidade, algumas têm a ideia que fazer trabalho na comunidade é ir fazer consultas ao centro de saúde e voltar. Isto é fazer uma consulta longe do sítio onde se trabalha, fora do hospital. Mas isto não adianta um bocado, é mais próximo das pessoas, facilita o acesso. Mas não é trabalhar na comunidade, é trabalhar muito mais do que as consultas. E é aí que entram os profissionais que não são médicos. De maneira que isto tem estado a ser feito. Nós temos tido equipes comunitárias a criar-se. Este ano é um ano atípico. Eu tenho de dizer isto e não vou continuar a dizer que não digo. Portanto, este ano é um ano atípico. Nós, este ano de 2023, várias destas coisas não avançaram. E uma das que não avançou foram as equipes comunitárias deste ano. Faz favor de entrar, minha senhora. Não tem nada a pedir desculpa, pelo menos a mim. Portanto, as equipes comunitárias este ano foram indicadas por nós em fevereiro, e ainda não estão feitas. As coisas são como são. Mas onde estar? Só não pode existir destas coisas. Depois temos uma coisa que é o PRR, que todos vocês já ouvem falar, em que eu não vos vou agora ler isto com atenção, vocês passem só os olhos. Isto são as coisas em que nós estamos a trabalhar, várias delas. Serviços, unidades forenses, requalificação, demências, tudo isso. Dou-vos aqui alguns exemplos de serviços de internamento, que não se vê. Tenho-vos eu a dizer quais são. Este é o do Oeste, este é o de Tondela Viseu, este é o de Lisboa Norte, pedopsiquiatria, e este aqui é o da Amadora. Bem, este aqui está feito desde janeiro e está fechado. Aberto, quer dizer, concluído. E este também, fechadinho. Porquê? Porque não tem lá ninguém para trabalhar. Porquê? Porque não há autorização para contratar as pessoas. Portanto, eles estão fechados. E está fechado o outro, que é o do Médio Ave, Santíssimo Famalicão, que é um dos serviços mais bonitos que eu já vi. E está completamente fechado. Porta fechada e está a ganhar pó. Isto é uma situação absolutamente insustentável, na minha opinião. Mas, pelos vistos, em Portugal isto pode acontecer. Eu imagino isto na Alemanha. Não acontecia, era impensável. Nós temos de dar contas a Bruxelas disto. Eu não sei quantas vão dar. Os processos estão em curso. É sempre a mesma coisa. Os processos de contratação em curso. Nós fizemos um pedido de 113 profissionais, não é nada, já há meses, para todos estes serviços. Porque se estes serviços não abrem, os serviços a montante que estão nos hospitais psiquiátricos não fecham. Percebem? Isto é um dominózinho. Portanto, enquanto não, eu não posso fechar um enquanto não abro o outro. Porque senão estava a dizer às pessoas para irem para debaixo da ponte de viver. Isto é claro, espero eu para todos. O Fernando Fonseca é um desses exemplos. Este, felizmente, está a andar bem. Mas eu sempre quero ver o que é que vai acontecer. Ele acaba em fevereiro do ano que vem. É um serviço enorme. E permite fechar-nos aí 1/3 das camas de agudos do Júlio de Matos. Eu sempre quero ver o que é que vai acontecer. Depois já me disseram, mas não há dinheiro para contratar. É fácil. As pessoas que estão alocadas a esses doentes, os profissionais, no Júlio de Matos, como foi feito em toda a Europa, andam mais uns 5 km para o lado e vão trabalhar para o Hospital Fernando Fonseca. Porque nós não estamos a extinguir o caso de trabalho. Nós estamos a mudá-los de sítio. Portanto, o argumento de que não há dinheiro é a maior aldrabice que pode haver para aí. Isto é uma aldrabice completa. Não é? Porque a minha pergunta é, então, se eu abro um serviço com 30 ou 40 camas, que precisa daquela malta toda, e eles não vão para lá, e eu fecho o serviço na origem, eu pergunto, então e as pessoas na origem ficam a fazer o quê? Jardinagem? Estamos a requalificar serviço, eu não vou perder muito tempo com isso. As equipes comunitárias estão-se a fazer, têm os seus automóveis. Tudo isto está a andar bem. Agora, a pergunta que eu coloco é esta, não é? Se isto é suficiente. Se isto que nós estamos a fazer é suficiente.
Nós sabemos que não é suficiente. Mostro-vos a eterna pirâmide do enjoo, que é esta. A pessoa qualquer dia tem um reflexo condicionado e quando vê esta pirâmide abandona a sala, não é? Mas é uma pirâmide importante para se perceber que nós estamos a trabalhar aqui neste nível e falta isto tudo. Okay? As ULS talvez possam resolver aqui alguma coisa. Diz-me a doutora Ana Matos Pires, para eu não ser tão esperançoso, porque já há ULS em Portugal há anos e não resolveram este problema da ligação aos clínicos gerais. Apesar de tudo, vamos ver. Agora, tudo isto que está aqui, que tem a ver com aquilo que se passa na sociedade, não se pode estar à espera que seja esta área aqui que vai resolver. Ou seja, se eu crio problemas aqui na sociedade, eu não posso estar à espera que depois isto desemboque numa doença mental e depois digo, é preciso de uns serviços muito grandes, cheios de camas, para tratar a malta toda, sem dizer, atenção, mas se eu tivesse trabalhado aqui, isto era diferente. Só para vos dar a ideia, outra vez, dos problemas portugueses em termos de prevalência. Como vocês veem, está aqui depressão e está aqui ansiedade. As duas dão quase esta percentagem toda. Aqui na ansiedade, isto está um bocado sobrevalorizado. Porque tem aqui as fobias simples, específicas. Ou seja, está aqui a malta com aracnofobia, que não consegue andar de elevador, que não gosta de ver gatos. Mas mesmo que tirem esses, isto anda um bocado para trás, mas mesmo assim é uma brutalidade. Portanto, o problema é este, não é? E qual é a gênese destas coisas? O gênese destas coisas não é a genética, como nem a doença mental grave. São os condicionantes sociais, não é? Vocês aqui, é pena não verem, mas estão aqui os fatores de risco para a depressão doença, não é para sintomas depressivos. E vocês veem que está aqui, não está aqui nada ligado ao cromossoma X ou Y, mas sim aos problemas de natureza socioeconómica, ao desemprego, à dívida, é tudo isto. E é por isso, não vale a pena. Isto agora é uma opção política. Eu ou me preocupo com estes fatores de risco. Isto aqui, vocês vão ver. Isto aqui é depressão, doença mental e desemprego. Isto é um forest plot, está aqui a linha do zero. Tudo o que tiver para a direita é fator de risco. Todos os estudos, isto é uma meta-análise, não é? Uma revisão sistemática. Todos os estudos mostram uma associação positiva entre desemprego e doença mental. Todos. Ok? Anda-se a perder milhões a encontrar um gene, que nunca vai existir, para a depressão. Milhões, bilhões de dólares. E está aqui uma coisa que mostra que se a pessoa tiver um emprego, o risco de depressão é muito menor. Pronto, é aqui que nós temos de fazer uma opção política. Ou trabalhamos a este nível, ou então deixamos esta malta toda a adoecer, como nos Estados Unidos, e depois dizemos que precisamos de muitos serviços com muitas camas. Isto é uma opção política. Não é? Isto aqui é uma coisa que mostra, olhem só aqui para o vermelho, o que é que aconteceu com a Troika, na Europa, que no momento em que começou a austeridade, tudo isto é mortes não explicadas. Não, são explicadas pelo suicídio que aconteceu a seguir. Não é? Com a tragédia que foi desemprego, pessoas com dívidas, a entregar as casas, isto é a seguir à Troika. Não é? Portanto, há aqui um problema que eu agora, quando eu olho para a pirâmide, tenho que perceber que há aqui coisas que são importantes e que não estão aqui em cima. Estão aqui. Não é? É óbvio que esta já foi um bocado conseguida com a Covid. As pessoas estão muito mais sensibilizadas para a doença mental, para a saúde mental. Agora, isto que está aqui é uma mudança sistémica que tem de ser feita. Eu vou-vos dar, por exemplo, aqui duas questões que são uma pecha do nosso serviço. Quer dizer, estamos todos preocupados com a porcaria das camas, para os episódios agudos. E nós e vocês estão aqui, que estão, do ponto de vista da diferenciação conceptual, muito à frente disso, percebem que nós temos um problema enorme com o long-term care. Enorme. Porque isto de ter lá as camas para sistema rotativo, entra e sai, é uma coisa muito mais simples, desde que se tenham camas suficientes e recursos. Agora, aqui é diferente, não é? Nós temos um problema de alta morosidade com o desenvolvimento dos cuidados continuados, apesar do esforço que se tem feito. Eu acho que o modelo de negócio, eu e as pessoas, é muito discutível. É muito discutível. Há negócios que têm um modelo muito melhor que este. E a interação com os serviços focais de saúde mental continua a ser baixíssima. Há indivíduos, profissionais nos serviços focais de saúde mental, que acham que pôr o doente nos cuidados continuados, já lá está. E se esquecem disso. Como se o doente tivesse deixado de ser acompanhado. Quer dizer, quando eles não percebem ou não querem saber, que estes doentes continuam a ser deles. Não é? Aqui, na desinstitucionalização, isto é um projeto que nós fizemos no PRR, para obviar alguns dos problemas que existiam aqui. Nós propusemos 500 camas para aqui, 500 lugares, e que permitiriam a desinstitucionalização de alguns doentes que podem estar hospitais psiquiátricos e permitiria também resolver o problema para alguns doentes que estão em porta giratória. Certo? Ou, por exemplo, para os doentes forenses, ex-forenses, que agora estão a ser libertados.
Entregámos isto, feito, tudo feito, em 31 de dezembro de 2021. O que significa que isto vai fazer 2 anos. Isto é PRR. Ou isto se faz, o dinheiro vai embora. Não é? E isto ainda não avançou. Não avançou porquê? Porque nós propusemos um preço para... É óbvio que se as pessoas vão querer candidatar a isto, querem saber quanto é que o Estado lhes vai dar quando a construção acabar. Porque senão vão construir e depois chapéu. E então nós propusemos um preço, na altura, em 2021, de 65 euros diária. Não é muito. No protocolo que estamos a fazer com as ordens a ser revisto, o preço é maior que este. Ora, estes 65 euros ainda não foram aceitos pelo Ministério das Finanças. Não é? Sabendo que um doente num hospital custa muitíssimo mais do que isto. E, portanto, isto são as situações que eu acho absolutamente inacreditáveis no nosso país. E para isso, e é o meu último slide, e dou já a palavra à nossa moderadora, que já deve estar farta de me ouvir, e com razão, eu acho que todos nós, Coordenação Nacional de Saúde Mental, coordenações regionais, mas acima de tudo as pessoas da comunidade, as pessoas da sociedade, têm de começar a defender este lobby, que é o lobby da saúde mental em tudo. Tudo. Mas isto não pode ser só garganta. A legislação laboral tem de levar em conta aquilo que são as contribuições da saúde mental. Não é? Porque senão isto não vai funcionar. Uma coisa tão simples, nós todos ouvimos, que é a diferença do horário de saída das 5 para as 6 da tarde, a mim não me faz diferença nenhuma, mas a uma mulher que tenha um filho, esteja numa situação de monoparentalidade, que ganhe pouco e que viva a 2 horas do sítio onde trabalha, faz a diferença toda. Porque a creche fecha às 5h30 e ela não pode chegar lá às 6h30. E são estes problemas que vão destruindo o ecossistema em que as pessoas vivem e que são os determinantes mais fortes para elas terem problemas de saúde mental. E a resposta a isto não pode ser dizer Portugal tem uma epidemia de saúde mental, precisamos de mais serviços e mais camas. Isto é a versão idiota de resolver os problemas. Portanto, nós temos de ter aqui, perceber que há aqui um trabalho a fazer que é de natureza política e social. E para isto estamos todos convocados. E eu acho que é por isso que eu tenho esperança nisto. Eu acho que há um momento, e está a haver um momento em que as pessoas começam a perceber que a sua ação é a ação mais importante. Não podem estar eternamente à espera que o Ministro das Finanças ache que 65 euros por um doente é muito. Portanto, tem de haver mais pressão social da nossa parte e perceber que estas coisas têm de estar aqui metidas no trabalho. E é isto que liga com o tema deste encontro aqui em Évora. De maneira que, Senhora Moderadora, para além de agradecer a sua paciência, que já vi que é muita, eu acabo por aqui e, se achar que há tempo para eu responder, eu gosto imenso de responder às perguntas que me fazem. Tá, muito obrigado. Foi um prazer escutar toda estes aportes que cada slide destes quase que dava uma apresentação, não é? Verdade, Cada um deles, porque é verdade. é uma complexidade muito grande. Eu gostaria primeiro de dar a palavra ao público, perceber se quem tem questões, gostaria de comentar algo. Desculpem lá os senhores da regia eu estar a mudar isto, mas eu Está? não Olá, vejo as professor, pessoas está a que ouvir? estão aqui. Quem é que está a falar? Sou eu, Maurício, aqui. Olá, Maurício. Está-me a ouvir? Muito bem, pá. Ora bem, como há pessoas que têm um gosto especial por fazer puzzles, eu tenho o mesmo gosto por ler gráficos. Ou seja, começo a ler os gráficos sem as colunas da esquerda e as colunas da direita e depois vejo até onde é que chego. Sim. Quando o professor me apresentou agora esse gráfico, foi a primeira vez que eu o vi, em que Portugal, se não houvesse legendas no X e no Y, era extremamente difícil para qualquer pessoa deste mundo perceber porque é que Portugal estava nas 5 maiores economias da Europa. Mas aquilo não eram economias. Os Estados Unidos é uma economia... Aquilo era um Ok, gráfico... eu só lhe estou a dar a unidade... Não, espera. O gráfico não é sobre economia, é sobre Não, eu sei. prevalência de doença mental. Eu sei, mas se isso não estivesse aí, Está bem, mas está. eu podia ver que poderia ser através das economias. Pois. Porque tem as 5 maiores economias É seguidas. verdade, é verdade. Pronto, se não tivesse esse de consumo de ansiolítico, eu olhava para ali e não conseguia perceber porque é que Portugal está, que é a 42ª economia no mundo, está dentro das 5 maiores do mundo. Quando o professor me diz, então, que o eixo, salvo erro, do X é o consumo de ansiolíticos,
e aí comparamos-nos aos 4 maiores produtores mundiais, é claro que isso leva, isto é mais um comentário, é claro que isso leva automaticamente Portugal para um consumo de ansiolíticos muito superior àqueles que deveriam estar abaixo de nós. Ou seja, não há propriamente um comprimido económico que uma pessoa desempregada ou em crise possa tomar e resolver as suas situações. E, acabando agora o meu comentário de Portugal nos 5 países mais desenvolvidos do mundo, essa explicação acontece, no meu ver, porque, devido a uma situação que o professor também falou, que é um problema político-económico. Ou seja, desde o chamado verticalismo, que o professor lhe chamou, e não horizontal, o vertical, é um problema é um determinante económico e político. Porquê? Porque bastava mudar as políticas, como o professor tem estado a fazer, para ver Portugal poder então descer para os níveis da Bélgica, da França, e não estar aos níveis dos Estados Unidos, do Reino Unido. Portanto, não havendo esse comprimido político, esse comprimido económico para a saúde mental, a cooperação entre as respostas da saúde e a segurança social são fundamentais para que nós possamos não ter Portugal em quinto, que é sempre bom ver Portugal em quinto, nem que seja nas corridas de carrinhos de choques, mas ver Portugal determinadamente no seu valor e não a competir em ansiolíticos com os 5 países mais fortes Com isto, queria agradecer a sua participação. Obrigado. Maurício, eu vou falar sobre muito rápido, é só uma resposta. Esta questão de Portugal, do ponto de vista da prevalência da doença mental, estar ali encaixado entre a Ucrânia, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, o Reino Unido, Canadá, que não têm, como sociedades são totalmente diferentes das nossas, é um grande mistério epidemiológico. E isto fala-se muito nos congressos. Porquê é que estamos ali? E o engraçado é que uma pessoa podia dizer, se calhar ficámos ali porque foi a metodologia própria deste estudo e ficámos ali, pronto. Mas é que o problema é que quando se começa a pegar nos estudos que já foram feitos, comparativos, a nível europeu, Portugal, desde os anos 70, quando foram começados os primeiros estudos, nos cuidados primários, Portugal, desde os anos 70, nos estudos todos comparativos, a nível europeu, está sempre no pior lugar. Sempre. Isto já tem quase 50 anos. Isto não muda nunca. Mas, quando a OCDE começou a fazer, e bem, na minha opinião, estudos não de doença mental, mas sim de bem-estar psicológico, que é o contrário, não é? As pessoas que vivem bem, com felicidade, com saúde, e que se sentem bem, Portugal está sempre no segundo ou terceiro pior. O que eu acho absolutamente impressionante. Quer dizer, nós também... E acima de nós está a Moldávia, a Roménia. E uma pessoa começa a perguntar, será que isto é um problema da expressão emocional dos portugueses? Eu quando começo um bloco novo, cada 8 semanas, na minha faculdade, com os alunos, mostro-lhes este gráfico e digo: primeira pergunta para vocês, porquê é que acham que Portugal está assim? Vocês gostam da vida que têm? Malta toda, temos uma vida bestial. Queriam mudar-se lá para cima. Ei, não, isto aqui é melhor, a cerveja é mais barata, é tudo. Tudo. A malta toda contente. Então expliquem-me lá isto. E as pessoas, é engraçado ver os miúdos a pensar. Uns dizem que isto tem a ver com o fado. Os portugueses são uns piegas, uns queixinhas. E, portanto, queixam-se muito. Outros dizem que tem a ver com a pobreza. Outros dizem que tem a ver com a sensação de que nós temos que, em Portugal, por mais que se trabalhe, ou melhor, não é através do trabalho que se consegue alcançar uma posição digna na sociedade. É através de mecanismos laterais e que as pessoas, neste momento, têm muita consciência disso e estão muito revoltadas com isso e isso está-lhes a arrebentar a sua saúde mental. Okay? É engraçado ver como é que as pessoas pensam, não é? Isto tem de haver um motivo. Não é? Tem de haver um motivo para isto. Mas acho que sim, acho que... Muito obrigado pelo comentário do Maurício. Sim, senhor. Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Professor. Eu queria puxar Tem o microfone. o meu comentário não vai ser pergunta, vai ser também só um comentário também breve e é só um acrescento aos 65 euros dia. A área, para quem nos conhece, é uma IPSS,
Nós temos uma residência de treino de autonomia no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Integrados em Saúde Mental e para esta unidade recebemos 48,80. Está tudo dito, não é? Não é preciso dizer Não é que possível, é tá. insustentável Com certeza. financeiramente. Com certeza. Obrigada. Totalmente insustentável. Temos agora aqui mais 2 comentários, ou duas questões. Sim. Agora sim. Muito obrigada, Sr. Professor. Chamo-me Maria Emília, venho de Coimbra, sou assistente social e... Sou o quê? Sou? Assistente social. Eu represento a Associação de Profissionais de Serviço Social no Conselho Regional de Saúde Mental de Coimbra. Conselho Regional, não é coordenação Sim. regional. Conselho Regional. Conselho Regional de Conselho Saúde Regional. Mental. Eu ouvi aqui, penso que não foi o Sr. Professor que disse, mas eu ouvi falar na questão do emprego protegido. Uhum. Eu conheço a medida, sei pessoas que estão em emprego protegido, sei quanto a sua qualidade de vida melhorou por estar em emprego protegido e também sei que a dado momento não se pode colocar mais ninguém em emprego protegido e quando sai alguém elimina-se o posto de trabalho. Não é uma medida totalmente inclusiva, não é? Porque o desejável é que todos possamos ter um trabalho, que nos dê um estatuto, um rendimento, uma rede de contactos, não é? Porque isso é que vai elevar a nossa qualidade de vida. Sim. Mas, ainda assim, é uma medida muito útil, porque também não podemos ter a ilusão de que pessoas que têm alguma dificuldade em rotinas rígidas, não é? Consigam entrar no mercado de trabalho aberto. Não sei se está no âmbito das suas competências, mas deixo aqui esta preocupação. Como é que poderíamos fazer desta medida, que está a secar, não é? Que está a desaparecer, uma medida ativa para pessoas com uma condição de saúde mental? Que eu acho que seria muito importante. Muito obrigada. Olha, não é a minha parte do ponto de vista técnico, porque quem na Coordenação Nacional tem esse pelour mais é a doutora Paula Domingos, que irá falar sobre essas coisas. Aquilo que eu lhe digo é o seguinte: acho que tudo aquilo que impede o acesso das pessoas a isso é um erro. E eu não acho que a barreira ou o obstáculo ao acesso é a coisa pior que pode haver. Porque implica que a pessoa tenha de fazer uma escolha. E a escolha vai ser pelo que é mais facilmente reabilitável, então a pessoa que tem mais problemas vai ficar sempre no fim. Eu, pessoalmente, acho que essa questão é uma questão que devia ser mudada, assim como uma questão que às vezes a Paula me fala, e que eu espero que ela vá falar também, que é a questão do emprego. A Paula às vezes fala-me disso. Diga lá os nomes para não meter aqui água, numa área que não é minha, Paula. O problema que nós temos de tentar resolver com a Secretária de Estado. A questão do emprego. Diga concretamente. Concretamente é que a saúde mental não está representada na Estratégia Nacional para a Inclusão das pessoas com deficiência, com incapacidade, com deficiência. E isso é uma verdadeira barreira, não é? Aliás, foi a barreira que todos vós sinalizaram, todas as IPSS que estiveram o ano passado no fórum e que já tínhamos feito uma pequena nota introdutória acerca da questão do emprego, e este ano o fórum é só sobre emprego, para voltarmos a insistir e apelar à participação do Ministério do Trabalho, Solidariedade Social e Segurança Social, acerca da importância das respostas conjuntas e nas medidas concretas. O facto da saúde mental não estar representada nos 2 órgãos que têm poder de decisão, com certeza, limita tudo. E é por isso que estamos cá hoje, com certeza. certo? Obrigada. Com certeza. Com certeza, é isso mesmo. Bom dia, Bom dia. Sou Rosa Moreira, trabalho na APPA-CDM de Évora, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, já há mais de 20 anos, sou psicóloga e neste momento faço parte da direção. E trabalho mesmo no Centro de Recursos para o Emprego, que é do que estamos aqui a falar hoje.
Neste momento, quem dá esta resposta em Évora é esta instituição, a APPA-CDM de Évora. E, para não falhar, até recorri aqui a uma colega minha que é a coordenadora desta área para vos trazer números. Habitualmente não gosto muito de números, mas hoje penso que é necessário. Portanto, trabalhamos sempre em parceria com o Departamento e com o IFP, dá resposta nesta área e, neste momento, desde o início do ano, apoiamos 80 pessoas com doença mental. E estou a falar de doença mental, não estou a falar de deficiência, nem estou a fazer confusão, porque se juntar as pessoas com deficiência, apoiamos 200. E estou a falar de 80 pessoas. E destas 80, temos 30 pessoas em contrato de trabalho que damos apoio em ACT, acompanhamento para a pós-colocação, e 15 em medidas ativas de emprego. Todo este trabalho é feito em parceria com o Departamento de Saúde Mental aqui de Évora, e não só no Concelho de Évora, nos concelhos limítrofes. Portanto, Mourão, Arraiolos, todos os que estão ao redor. Também, nesta sequência, a instituição sentiu necessidade de dar resposta àquelas pessoas que ainda não conseguem ir para emprego. Então, a muito custo, fizemos um projeto que estamos a desenvolver desde janeiro, que é o Fundamental, onde já apoiámos mais de 20 pessoas desde o início do ano até ao momento, com doença mental. Volto a frisar que não estou a fazer confusão. Embora a instituição tenha a missão inicial de trabalhar com pessoas com deficiência. Portanto, já demos resposta a mais de 20 pessoas, sendo que destas 23 já foram encaminhadas para formação e 2 para experiências no mercado de trabalho. O emprego protegido tem sido uma medida fundamental para integrar estas pessoas. Fundamental. E não substitui nada. Portanto, qualquer empresa pode recorrer a este emprego protegido e é isso que está a facilitar também a integração neste momento destas pessoas no nosso concelho. Desde abril que tento manter contactos com a Coordenação Nacional de Saúde Mental, com a ARS, com a Segurança Social. Coordenação Nacional ou Regional? De Saúde Mental? Regional. Com a doutora Ana Matos Pires. Já enviei vários e-mails para apresentar o projeto e para explicar um pouco aquilo que estamos a fazer no projeto, porque o projeto vai acabar em dezembro e, novamente, estas pessoas vão ser reencaminhadas para o departamento, porque vão ficar sem resposta novamente. Tudo o que nós não queríamos, porque nós criámos também esta resposta e este projeto com o intuito de lhe dar continuidade. Eu agora, aos últimos tempos, até por graça com os meus colegas, digo, este problema de saúde mental é tudo da nossa cabeça, porque não existe no Alentejo, porque ninguém nos dá resposta, nem ninguém partilha connosco e nem nos deixam partilhar as nossas angústias. E ainda bem que aconteceu este fórum, porque nós necessitávamos mesmo de partilhar estas angústias com alguém. Porque este projeto vai acabar em dezembro e precisamos que se abram portas e que conversem connosco para lhe dar continuidade. A reunião com a ARS, quero acrescentar, que ocorreu agora há 2 semanas, portanto, eu pedi em abril, ocorreu há 2 semanas, mas também nos disseram, como nós sabemos, a ARS vai ser extinta, portanto, também não há muita coisa a fazer. Isto para vos dizer que a nossa instituição está no Concelho de Évora e nos outros concelhos ao redor a trabalhar nesta área. Era só... Há só uma coisa aí que me custa... pelo amor de Deus. As coordenações regionais, como foram pensadas no decreto que nós fizemos, são exatamente para se ligarem quer com os serviços, quer com os stakeholders da sociedade. E, portanto, tenho a certeza absoluta que a coordenação regional não vai ficar, não a deixa à porta. Se precisar de falar com eles, não a deixa à porta.
É quase defesa da honra. Então, deixem-me levantar. Vamos aqui separar águas. Primeira coisa, obviamente que as coordenações regionais de saúde mental têm a mesma disposição geográfica que as ARS. As coordenações regionais, de acordo com o Decreto-Lei 113/2021, dependem diretamente da coordenação nacional. Eu não faço a mínima ideia o que é que chegou à ARS. Sei que se falou com a ARS há 15 dias, eu não fui notificada do que quer que seja. Primeira coisa. Segunda coisa que me parece também importante esclarecer. Por opção política nacional, a chamada área da deficiência tem uma legislação. A saúde mental tem outra. A deficiência tem uma legislação, felizmente, muito mais apoiada economicamente que a saúde mental. O que cruza a deficiência com a saúde mental é a chamada patologia, o diagnóstico duplo, ou seja, perturbações do desenvolvimento que têm simultaneamente sintomas psiquiátricos que necessitam de algum apoio dos serviços locais de saúde mental. Aquilo que as APP-CDMs são estruturas da deficiência. Toda a sua orgânica, não estão em nenhum lado, e de resto tenho vários assistentes sociais na sala de serviços locais de saúde mental, que a estratégia de procura ou de integração e de interação de serviços não está regulamentado. Não está regulamentado. Portanto, é preciso aqui perceber que eu não estou a dizer que não devemos, bem pelo contrário, deitar mão das estratégias que existem, ainda que elas não estejam efetivamente regulamentadas por uma resposta e que, portanto, possam surgir casos cuja resposta é doença mental, não é deficiência, e, portanto, que é exatamente a mesma coisa que acontece, por exemplo, em relação à terceira idade, por haver um diagnóstico de uma doença mental, já não há lugar na ERP respectiva. Ou seja, não estando, primeiro, e antes de tudo, naturalmente que as dificuldades de exercício de profissional das pessoas que trabalham em saúde mental e em doença mental, por meio da razão, no Alentejo são difíceis, é verdade. Também é verdade que somos efetivamente a área do país em que a setorização, aliás, Évora é o único sítio que não tem unidade local de saúde, mas mesmo assim a estratégia de articulação com os cuidados primários acontece, e somos efetivamente a única área do país, a única região do país, onde isto já é uma prática, apesar das nossas imensas dificuldades. Agora, aquilo que me parece que é importante aqui perceber é que tudo aquilo que vem do lado da área da deficiência não entra diretamente e não depende diretamente das estruturas da saúde mental. Sim, sim. As medidas são exatamente. Ok, mas então... Mas então, o que estamos a falar é do IFP, não é da APP-CDM. São... A APP-CDM apoia o IFP com o centro de recursos. Muito bem, mas, portanto, a ligação, e ajudem-me os senhores assistentes sociais, a articulação é saúde IFP, saúde mental IFP, e depois IFP, certo? O Rui está a abanar com a cabeça. É isto. Muito bem. Portanto, ok, mas não é a ligação à APP-CDM saúde mental, é a articulação saúde mental, saúde mental, IFP, centro de recursos. Não é por ser a estrutura APP, porque esse centro de recursos podia estar noutra estrutura. Pronto, ok. Então, muito bem. Então, mas então isto é preciso esclarecer.
que por acaso está na APP-CDM. Não é a APP-CDM que dá a resposta à saúde mental, nem é porque pertence... É uma resposta da entidade perante o IFE, o IFP, certo? Pronto. Ou seja, e as pessoas todas. Eu comecei por dizer que há um mar de coisas para fazer. As articulações, é por isso que existem serviços locais de saúde mental. Há o desempenho no terreno, o Miguel Xavier há bocado explicou a enorme vantagem legislativa que aconteceu entre deixar de haver um programa prioritário para a saúde mental com 3 pessoas e passar a haver uma coordenação nacional das políticas de saúde mental com representantes de todos, onde têm acesso todas as classes profissionais que trabalham nesta área, e depois a descentralização para as coordenações regionais. E as coordenações regionais descentralizam e são o recurso de retaguarda para ajudar os serviços locais de saúde mental naquilo que é as suas funções e as suas obrigações. Portanto, não há nenhuma necessidade de qualquer estrutura que esteja a querer colaborar e fazer integração de cuidados numa determinada área, num determinado local da região Alentejo, não o faça com o Serviço Local de Saúde Mental dessa região. É aí, porque de facto é a articulação serviço local e estruturas comunitárias da zona que deve ser feito. Não há necessidade nenhuma de haver um chapéu, porque provavelmente quem responde em Évora, o Centro de Recursos em Évora está numa estrutura, o Centro de Recursos em Beja está noutra estrutura, julgo que está no Centro de Paralisia Cerebral. Pronto, portanto, a ligação é ao Serviço Local de Saúde Mental. Não precisam da coordenação e muito menos da coordenadora regional para rigorosamente nada. De facto, são redes complexas, não é? Mas que é importante serem clarificadas para todos também falarmos um bocadinho a mesma linguagem. Muito obrigada pelos apoios. Sim, é isso. Mais uma Eu era só questão. Acrescentar Sim. aqui no seguimento da doutora Ana Matos Pires. Chamo-me Filipa Troia, sou assistente social e faço parte da coordenação regional Centro. E então, no seguimento da doutora Ana Matos Pires, só acrescentar que, igualmente importante, e parabenizar o Decreto-Lei número 113, que pensou e concretizou os conselhos locais de saúde mental, que eu acho que são de extrema importância quando estiverem efetivamente em velocidade de cruzeiro a funcionar, só pela questão de podermos colocar a representação de famílias e utentes, em que poderão efetivamente... O trabalho, julgo que não está lá representado, doutora Ana Matos. Está no Conselho Regional, exatamente. Nos Conselhos Locais não, mas não sei se eventualmente até poderemos fazer algo... Também, nos locais. Outras entidades, exatamente, que já têm experiência, pronto. Porque o IFP julgo que está na concretização dos Conselhos Regionais. Mas pronto, poderão efetivamente drenar muita da informação para os Conselhos Locais. Mas só pela possibilidade de podermos lá ter as pessoas, os utentes, na sua própria voz, que também é um desafio, é um trabalho a ser criado. A constituição de associações de utentes, que eu acho que é fundamental, para não criar aqui, efetivamente, um declive muito grande sobre aquilo que eles próprios querem para si. Porque muito do que acontece é, nem sequer falamos das questões da doença mental, falamos da saúde e a doença. Nós temos que dar nome às coisas, não é? E a doença mental, como bem sabemos, está entregue às incapacidades. Portanto, a pessoa não tem uma doença, a pessoa é incapaz. Portanto, isso é medonho, não é? Até para a questão da dignificação da pessoa. Portanto, efetivamente, parabenizar os Conselhos Locais de Saúde Mental, porque eu acho que são a chave do Decreto-Lei. E desculpem. Uma das chaves. Sim. Temos mesmo de finalizar. Acho que sim. Deixa-me só 30 segundos. Obrigada, Filipe. Obrigada por me relembrar aquilo que eu acho que foi uma das grandes novidades do Decreto-Lei 103 de 2021, que foi efetivamente a existência dos Conselhos Locais de Saúde Mental, cuja responsabilidade última é das comunidades intermunicipais, são elas que os presidem e dizer-vos também, e aí passa a imodéstia, que entre
toda a realidade nacional, o Alentejo leva vantagem na organização e na formalização destes Conselhos Locais de Saúde Mental. Muito bem. Muito obrigada. Agradecemos todas as questões colocadas, comentários. Acho que agora no coffee break acho que pode continuar, não é? Aqui a discussão. Agradecer imenso ao professor Miguel Xavier por ter lançado aqui estas questões e ter-nos dado aqui alimento para pensarmos como é que podemos... Eu fiquei com esta ideia de como é que nós podemos fazer pressão social, que acho que é uma... importante. Não é? Como é que nós podemos fazer? E fico curiosa, ou fico a pensar como é que cada um de nós pode fazer esta pressão social. Da parte da universidade, temos já cada vez mais projetos na área da saúde mental do estudante do ensino superior. Estamos também com esta área, porque a saúde mental também do estudante é muito importante, e estamos a ser estimulados a nível europeu e a nível nacional para avançarmos com projetos a este nível, mas gostaria também de perceber como é que a nível mais da sociedade podemos... Eu digo-lhe. Sim, é fácil. E a propósito dos Conselhos Locais de Saúde Mental, quando os pusemos lá no decreto, é exclusivamente para fazerem lobby. E o lobby tem de ter uma parte positiva e tem de ter uma parte que cria algum desconforto. Porque, de facto, se não há pressão do poder autárquico, se não há pressão das pessoas de fora, os sistemas só por dentro não mudam. Não estão à espera que um hospital psiquiátrico mude por dentro. Não muda. Eles mudam por fora. De maneira que a questão do lobbying no sentido nobre do termo, não é? Foi a questão pela qual os Conselhos Locais foram feitos. Agora, os Conselhos Locais têm de pegar isto nas mãos. Ou seja, têm de fazer as suas iniciativas, mas têm de ter uma atitude que seja um bocado desconfortável, criar algum desconforto. Se eles não criam desconforto nenhum, nada muda. Têm de criar desconforto. Vamos então para o conforto do café. É isso. É isso mesmo.